o que acontece? Muitas pessoas entendem que talvez o melhor nome para substituir Jair Bolsonaro, para herdar esse capital político, seja a esposa dele, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, para disputar justamente o Palácio do Planalto. Outras pessoas e especialistas, analistas políticos, projetam que há outras figuras, talvez mais experientes, que poderiam herdar esse capital político. Tarcísio Gomes de Freitas, Romeu Zema e também pessoas da própria família de Jair Bolsonaro como os seus filhos. Vamos girar com os nossos comentaristas. Ricardo, Jair Bolsonaro chegou a falar, inclusive, que não recomendaria e não acha uma boa ideia que Michele tente disputar a presidência porque é algo muito pesado. Claro, é a esposa dele. Sim. Ele não quer ter um problema desse na família. Mas talvez não seja o nome mais adequado? Então, existem muitos nomes que poderiam disputar a eleição em 2026. A gente tem que fazer primeiro um recorte aqui de que qualquer nome agora que se coloque vai receber uma metralhadora de críticas, talvez de processo, e torne essa candidatura, quiçá, inviável de fato quando chegar o momento correto, que vai ser 25, 26, que serão as eleições presidenciais. No meio do caminho, nós temos as eleições municipais no Brasil inteiro, exceto no Distrito Federal, mas nós teremos eleições municipais que são também muito importantes e os atores políticos vão estar envolvidos nisso. A gente já vê a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro se movimentando, viajando para estados do Nordeste, do Sul, do Sudeste. Ela lidera o PL Mulher no Brasil, então ela vem se colocando de cada vez mais como uma pessoa com expressividade, com a possibilidade, sim, de ser candidata a presidente da República. Nós temos outros nomes, como o do Tarcísio, que eu particularmente acho que não seria o momento adequado para o governador. Não foram bem-sucedidos governadores que saíram na metade do seu primeiro mandato para tentar alçar um outro posto. Tem muita água que vai rolar na questão econômica. A gente sabe que a economia tem um impacto muito forte na escolha do próximo presidente da República. Nós estamos ainda há 10 meses do governo, desse terceiro mandato do presidente Lula. Tem muitos nomes. O próprio Romeu Zema, governador de Minas Gerais, também vem colocando as suas peças no tabuleiro de xadrez como um nome também viável a essa postulação aí pós-Bolsonaro, que continua inelegível. Eu imagino que pelo andar da carruagem vai permanecer inelegível, então não deve ter condição de disputar 2026, mas certamente será um cabo eleitoral importante agora na estratégia de 2024 e na de 2026, seja a Michele, seja o Zema, seja quem tiver alinhado com essa linha de pensamento da centro-direita, da extrema-direita, tendo o apoio do Bolsonaro, vai sair com grandes condições de disputar a eleição. Agora, Telhada, é pesado demais uma disputa à presidência da República para alguém que nunca disputou nenhum cargo e nem foi, né, administradora pública. Fico imaginando Michele Bolsonaro em um debate eleitoral com pessoas com experiência, Tarcísio de Freitas, Zema, Lula ou Fernando Haddad, sei lá. Daniel, olha, uma campanha presidencial para qualquer pessoa é uma empreitada muito pesada, mesmo para quem tem experiência política. Seria muito fácil desconstruir Michele Bolsonaro no debate. É muito complicado essa campanha presidencial. Eu concordo com aqui a postura do Ricardo, que nesse momento, eu acho que nós não estamos nem no momento de pensarmos nisso ainda. Acho que nós temos tantas coisas imediatas para resolvermos no Brasil, que esse assunto, de repente, ele não seria uma pauta de momento, uma pauta interessante para o Brasil. Eu acho que nós temos coisas mais importantes para resolvermos em momento. Agora, se analisarmos essa possibilidade para 2026, é bom lembrarmos o seguinte: eu já fiz várias campanhas, eu estou há 10 anos na política sou novo de política ainda. Mas eu aprendi uma coisa na política, que as coisas mudam de semana a semana, mês a mês. O que é bom hoje, amanhã não é mais. É muito interessante isso. É uma coisa assim que é uma movimentação constante. Parece nuvem. É um ser vivo. Eu acho que é pior que nuvem, é um ser vivo. Então, se falar no nome plausível, existem vários nomes hoje, como ele falou, do Tarcísio, Zema, a própria Michele. Eu posso ser presidente, você pode ser presidente. Existem nomes aí que todos têm capacidade e condições de concorrer. Agora, muitas coisas acontecerão ainda, muitas coisas. O que vai ser do governo Lula? Vão se completar 10 meses, está sendo um fiasco. O próprio PT está desgostoso com o governo Lula. O governo Lula não mostrou para que veio. O Lula 3 é uma piada até o momento, porque ele não mostrou para que veio. O Lula ele quer ser o presidente do mundo, ele não é presidente do Brasil. Ele quer viajar o mundo todo, gastar milhões e milhões do dinheiro público, deixar a esbanja feliz
feliz e fazer com que todo mundo ache que ele é um cara para frente. Na realidade, o Brasil enfrenta milhares de problemas. Nós continuamos com pessoas com problemas de saúde, de educação, de segurança pública, o crime imperando no Brasil de uma maneira terrível, uma inconsistência jurídica de momento, tudo é difícil, ninguém tem certeza do que vai acontecer amanhã. Então, o nome Michele é um nome plausível? Sim. Seria um nome adequado? Não sei, isso dependeria muito dela e do grupo que está com ela. Realmente, a capacidade política é uma coisa que se adquire com experiência, coisa que ela não tem de momento. Então, se ela quiser entrar nessa empreitada, ela vai ter que se fortalecer e se preparar muito para o que vem pela frente. Porque se esse nome for confirmado agora, com certeza será jogado às piranhas. O nome que se aparecer em 23, 24, até o comecinho de 25, com certeza será jogado às piranhas e será devorado, porque os que aparecem primeiro são os que apanham primeiro. Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, contemporizou, disse que Michele pode ser candidata ao que ela quiser. A gente tem visto que o partido tem investido na figura de Michele Bolsonaro, ela tem feito muitas viagens, uma espécie de uma caravana, tem uma postura e uma performance interessante em cima do palco, com o microfone. Sim. Mas há uma distância grande entre fazer um evento do PL Mulher para disputar uma campanha à presidência da República. E Valdemar, como uma pessoa pública e política forte que ele já justamente não dá essa possibilidade. Você vê, ele consegue mover montanhas. Ele fez agora o novo conselheiro do TCE, né? Uma coisa que ninguém esperava. Aqui em São Paulo, de repente, o Bertaioli veio por fora e conseguiu ser colocado no TCE, uma coisa que não esperava. Havia vários nomes concorrendo e, de repente, graças à ação do Valdemar, aconteceu isso. Então, ele é muito hábil, está muito anos na política. Agora, Emanuel Pessoa, quem deve ser o herdeiro político de Jair Bolsonaro? Até o deputado Telhada mencionar, não seria bom e não é interessante a gente fazer esse debate agora. Só que surge o nome de Michele Bolsonaro, me parece até como teste, né? Como isso repercute junto à opinião pública, aos apoiadores de Jair Bolsonaro? Queria o seu raio-x. Daniel, eu tenho um problema com essa questão da gente imediatamente já colocar a esposa do ex-presidente Bolsonaro como uma candidata natural, por uma razão muito simples. O Brasil é uma república, o Brasil não é uma aristocracia em que alguém vai ser o próximo candidato a presidente simplesmente porque é esposa, o marido, o filho, o parente de um candidato. A gente vê, por exemplo... Mas os clãs têm tradição aqui nesse país, né? Esse é o grande problema. Os clãs têm tradição. Exato, e você vê qual é o grande problema. Veja um clã que governou o Maranhão por muito tempo, o sobrenome Sarney. O Maranhão foi governado pelo mesmo clã e continuou sendo exatamente um dos países um dos estados mais pobres do Brasil até agora. E o Flávio Dino conseguiu a proeza de pegar o Maranhão com o penúltimo PIB per capita do Brasil e entregar como o último. Né? Essa foi a grande proeza dos 8 anos do Flávio Dino como governador. Então, eu realmente me oponho a essa questão de a gente sequer cogitar nesse momento. Se a Michele Bolsonaro quiser ser candidata, ela pode, porque ela é cidadã brasileira, tem mais de 35 anos, filiada a partido político, tudo bem. Mas simplesmente por ser a ex-mulher do presidente, não. Que ela, nesse período, aproveite a exposição que ela tem, se ela quer ser candidata, e que ela se cacive junto às pessoas e mostre o que veio. Porque o grande problema que a gente tem no Brasil hoje também é que, da mesma maneira que você falou dos clãs, a gente eleger pessoas que são despreparadas. Você viu aí quantas pessoas despreparadas foram eleitas para governadores em vários estados do Brasil, são eleitos para o Congresso Nacional. Infelizmente, Coronel Telhado, o senhor tem colegas lá que são uma vergonha, tanto à esquerda quanto à direita, pessoas que a gente pensa que você não contrataria essa pessoa na sua empresa, na sua casa, para absolutamente nada. Você não teria coragem de contratar essa pessoa para sequer abrir a porta para você, mas essa pessoa está no Congresso Nacional. Os pseudo-artistas, puxadores de voto. O pseudo-artista eu não posso dizer nada, porque às vezes é uma pessoa que pode até ter um preparo e a gente não sabe, porque às vezes a pessoa, para ter uma carreira artística bem-sucedida, é uma pessoa que é um bom empresário, é um bom administrador, e às vezes ele faz um personagem de público para ganhar mais dinheiro. O meu grande problema é você pensar o seguinte: fulano vai ser presidente da República porque é ex-esposa, e amanhã vão dizer que a Janja vai ser a próxima presidente da República porque ela é mulher do Lula. Então, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não funciona para a esquerda e não funciona para a direita. Como não funciona, aí o que a gente vê na minha região Nordeste, a quantidade de governadores
que são filhos de políticos tradicionais, e o grande currículo dessas pessoas é carregar o sobrenome nas costas. E isso é um absurdo. Isso se explica por que algumas regiões são tão atrasadas. Você não tem pessoas verdadeiramente profissionais, preparados, quadros. Você não tem quadros, exato, quadros. Você tem pessoas que simplesmente, mas é um quadro da política. Não, porque a gente sabe que, infelizmente, política no Brasil se faz com distribuição de verba, se faz com a chantagem financeira dos prefeitos, que são grandes cabos eleitorais, porque o prefeito precisa de dinheiro, ele é, no final do dia, o prefeito da maior parte das cidades do Brasil é um mendigo, com pires na mão pedindo dinheiro para o governador e para o presidente da República, e isso faz a eleição de caciques no Brasil. Então, essa cacicaria no Brasil, com perdão ao termo, nenhuma ofensa aos índios, mas essa cacicaria no Brasil é que é a desgraça dos nossos eleitos. Um dia, inclusive, eu vou fazer uma lista com esses clãs para tentar... Você vai fazer assim umas 50 mil palavras se você contar os vereadores. Se você for contar a vereança do Brasil, aí você faz um livro com 50 mil nomes por baixo. Porque se você parar para pensar governador, só de passagem aqui a gente pensa uns 4 ou 5 que ou é primo, ou é parente, é coisa do tipo. Por exemplo, você vai no Rio Grande do Norte, tem uma cidade chamada Mossoró, certo? Segunda mais importante, né? Mossoró é uma cidade rica, tem petróleo, né, e tudo mais. Mas Mossoró era a família Rosado. E tinha essa família elegeu vários governadores, deputados, senadores. Existia algum problema de uma família ser pródiga nisso? Não, mas muitas vezes essas pessoas não eram eleitas pelas suas qualidades excepcionais, mas por carregarem um sobrenome famoso, por carregarem um sobrenome de influência, e isso perpetua as pessoas. E eu acho que o mesmo motivo que faz com que você tenha que trocar a fralda dos bebês, você tem que trocar os políticos periodicamente. Pois é, Marcelo Suano, a gente também quer escutar a sua análise e avaliação. Eu pude acompanhar ao longo dessa semana muitas repercussões sobre a possibilidade de Michele Bolsonaro se candidatar para herdar esse capital político do marido, mas muitos entendem que o fato de não ter experiência poderia ser uma tragédia e indicam que ela ou dispute um cargo no legislativo ou então saia na chapa como vice. Seria uma saída? É uma saída. Veja, a Michele ela pode fazer o que ela quiser, ela pode se candidatar, ela pode se apresentar, é um direito dela e inclusive é um direito do dono do partido, porque infelizmente no Brasil nós não temos partido, nós temos estruturas que têm um dono, e é inclusive do dono do partido decidir se ele quer ou não, afinal de contas, a Michele para isso. No entanto, eu lembro uma vez eu estava batendo um papo com o saudoso Ibsen Pinheiro, falecido. Uma vez a gente estava discutindo sobre a questão da reeleição para a Câmara dos Deputados. Eu sou a favor de, no máximo, uma reeleição e sou contrário a qualquer reeleição para executivo. E uma vez ele falou uma coisa, mesmo eu sendo contrário a reeleições no Legislativo, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse: Suano, na Câmara dos Deputados, o primeiro ano, o Coronel Telhado pode confirmar isso, o primeiro ano você perde para descobrir onde ficam os banheiros. Porque você não entende nada do que funciona lá dentro. Você precisa de pelo menos 2 anos para entender como funciona, porque processo legislativo é uma coisa, tramitação parlamentar é outra. Exato. Processo legislativo é livro, você ensina. Tramitação parlamentar é jogo de estratégia que muda todo dia. Isso não se ensina, é na porrada que você aprende no dia a dia. Por que eu estou dizendo? Muito cafezinho, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque não adianta ela pretender e ter um cacique, mais uma fácil como o Emanuel, vou retirar o termo, porque hoje em dia a gente corre risco de qualquer coisa, a gente falar a palavra errada. Eu vou tirar, vamos botar assim, balacobaco, isso aí substitui como se fosse alguém que é o balacobaco do político, tal. Esse cara, ele pode escolher, mas não adianta ele pegar alguém que não tem experiência política. As pessoas às vezes dizem assim, eu vou escolher um ministro por razões técnicas. O problema é que são 3 técnicas. A primeira técnica é o conhecimento daquele segmento, daquele assunto. A segunda técnica é gestão. Muitas vezes você não conhece muito bem daquilo, mas você tem capacidade de gestão e se reúne de gente que conhece. E tem uma terceira técnica que poucos têm, que é a técnica da tramitação política, da negociação política. Isso não se ensina, é só tempo. Quando você junta os 3 é maravilhoso. Aí voltemos para Michele Bolsonaro. Ela pode estar aprendendo política, mas eu não sei se ela tem gestão e se ela conhece do que é governar um país que, com todo respeito, esse Brasil só conseguiu ser unificado porque foi escolhido naquela época da independência um modelo francês de monarquia, com um poder moderador que junta tudo para manter a unidade. Porque esse Brasil são vários Brasílios. Quando o Manuel trouxe a questão dos clãs políticos, ele falou do clã político na ideia, e o Manuel trouxe, é maravilhoso. Por quê? Porque a questão dos clãs políticos, a gente vê exatamente indivíduos que tomaram conta da política em determinados lugares e fizeram as suas dinastias. Capitania. E detalhe, é exatamente isso que
que explica, inclusive, por exemplo, eu sou de Manaus, as pessoas perguntam, por que todo mundo lá do norte tem mania de ir para a esquerda quando quer fazer oposição? Por causa daqueles clãs políticos que não permitiam que o liberalismo e o capitalismo implantassem naquele lugar, porque eles tomavam tudo para si. Pitadinhas históricas com Suano, hein? E aí ele falou, não, mas e aí o que acontecia? Só restava fazer oposição indo para a esquerda. Eu, por exemplo, fui de direita. Mas eu ficava lá, como é que você de direita vendo um grupo que não permite que abra espaço? Quando você vê, você está sentado do lado de um comunista, não é o caso aqui, tá, Wagner? Você está sentado do lado de um comunista, não é o teu caso, tá? Eu só estou citando, você está sentado do lado de um comunista porque você olha aquele, pô, mas aquele cara está estragando o Estado, está estragando a cidade, está estragando a região. E você está sentado do lado dele sem ser comunista. É o problema dos clãs. A única coisa, eu já encerro, que eu acredito, eu estou há 30 anos, Daniel, 30 anos. Quando a gente discutia na faculdade essa porcaria que se chama presidencialismo de coalizão, eu com pouco tempo, eu olhava, vocês estão lendo isso aqui? Isso aqui é uma imbecilidade. Esse presidencialismo de coalizão não vai funcionar, basta aparecer um bando de maluco ou um cara que tem a coragem, ele vai tocar o horror no sistema inteiro. Aconteceu agora, a gente está vendo. É um bando de confusão. Eu dizia, tem que ter uma reforma política. Desde ali eu já falava. Tem que ter uma reforma política porque o presidencialismo de coalizão não funciona. Ou ele vai garantir a preservação dos clãs, ou ele vai fazer com que sempre a oposição seja uma oposição de contraposição revolucionária, porque quer mudar a estrutura e não permitem que a direita mude a estrutura, porque ninguém nem sabe como. Mas nós, a direita, sabemos como mudar a estrutura. Por exemplo, a vinda do Sua Excelência, o presidente Bolsonaro, independentemente dos erros, foi uma tentativa de fazer um corte na estrada para construir outra, só que deu tudo, mas tão confuso e tudo tão problemático, porque foi um erro que o Bolsonaro cometeu, que eu falo publicamente. Ele não deveria ter começado por uma reforma econômica. Ele tinha que ter começado por uma reforma política. Ele deveria ter ali feito o seguinte pacto: eu não quero ser reeleito e eu vou mudar o sistema. Eu renuncio à reeleição, acaba com a reeleição e nós vamos mudar. Né? Ele teria que ter feito. A partir daí, ele teria mudado o sistema político, inclusive o sistema de negociação na Câmara, Senado e com o Executivo. Se ele faz isso, ele teria entrado na história. Depois vieram pandemia, guerra na Ucrânia, aí mudou a estratégia. Vamos tentar a reeleição. Mas meu amigo. E aí nós temos o seguinte: quem é o herdeiro político do Bolsonaro? Ele pode escolher quem ele quiser, mas pelo menos aparecem 3 ou 4 nomes. O Tarcísio, o Zema, que o Zema está na dele, esperando para ver o que dá. Nós temos o Salles, que está começando, e temos a Michelle. O problema todo é, desses 4, qual desses junta essas 3 técnicas com mais eficiência ao ponto do povo apostar? Eu não sei ainda quem é, mas eu acredito que pode ser o Tarcísio ou o Zema. Pois é, Wagner, a gente também quer escutar a sua avaliação. É um risco para a direita ver essa força que muitos atribuem a esse grupo chamado de bolsonarismo se pulverizar entre 3, 4, 5 candidatos e aí acabar beneficiando talvez o principal candidato da esquerda? Eu acho que a gente, inclusive, está excluindo da equação uma briga familiar interna, porque a gente não sabe se os próprios filhos do Bolsonaro também querem se lançar na candidatura, né? Porque são pessoas que já exercem cargos políticos e que, em tese, também poderiam ter... Tem um senador, né? Tem um senador, inclusive, né? Que tem o conhecimento político, porque está lá há muitos anos, né? Que são os fundamentos que o Suano colocou. Então, assim, o grande problema de você não ter uma oposição organizada... Né? Exatamente. O grande problema de você não ter uma oposição organizada no Brasil é justamente que você não tem uma oposição. Quando a gente vai pegar a pauta do Congresso Nacional hoje, as discussões que a gente tem no Brasil, a gente não tem uma oposição que faz oposição política no sentido de construir democracia. A gente tem uma oposição que pega temas que, em tese, não deveriam estar sendo discutidos naquele momento, apenas para criar uma questão de aparecer na mídia. E aí você quebra a ideia da oposição na política de forma adequada. Quando você pega os nomes da direita e você não percebe a unificação, eu vejo, assim como o Suano, que os 2 grandes nomes a herdar são ou o Tarcísio ou o Zema, acho que é natural, até porque são governadores que têm aí, dentro dos seus respectivos estados, exercido uma influência muito forte. O Tarcísio está começando agora, então não dá para a gente julgar, né, tecnicamente ainda o que ele tem feito. Mas eu acho que é um nome importante, que foi um nome que exerceu uma função no governo Bolsonaro, né, que teve um prestígio lá dentro. A Michelle, por mais que ela esteja se inteirando, eu acho que o tempo que ela tem para se preparar é muito pequeno, considerando essas especificidades. O presidente da República tem que saber dialogar com o Congresso Nacional, porque senão anda. Inclusive, eu falo que não existe um presidencialismo de coalizão, parece que é um presidencialismo de submissão.
Porque é isso que a gente tem visto hoje. O presidente da Câmara dos Deputados e também o presidente do Congresso Nacional, eles avocam para si aquilo que eles querem decidir no Brasil, né? E você vive uma política de troca de favores, como as emendas parlamentares, né, que foram criticadas em outras gestões e que estão sendo aplicadas agora, e a gente percebe o mais do mesmo, e você não tem uma mudança efetiva. Então, eu acho que é um risco apostar na Michelle nesse sentido para concorrer à presidência da República primeiro, porque eu acho que ela ainda não está totalmente preparada para isso, embora você nunca ter exercido o cargo político não seja um requisito. Pode ser que ela entre e surpreenda, mas eu acho que existem outros nomes mais consolidados que poderiam unificar, né, essa ideia da oposição e da direita no Brasil. Tá certo, a gente vai ter que chamar um rápido break comercial. Agora, se você conseguir... Um minutinho. Consigo. Por favor. Bom, eu consigo em 1 minuto porque eu concordo com tudo que foi falado. Mas eu gostaria de fazer só uma observação de que eu acho que esse não é o momento para se discutir a eleição presidencial. Eu acho que a coisa mais importante para ser discutida hoje é a base da eleição presidencial de 2026, que são as eleições municipais do ano que vem, porque você tem vereadores de 5 mil municípios, né, e você tem prefeitos de 5 mil municípios. E esse, Telhada, foi um dos grandes equívocos do mandato anterior do presidente Bolsonaro, de não ter se empenhado nas eleições municipais de 2020. Se vocês lembrarem o que aconteceu em 2020, o presidente Bolsonaro simplesmente tinha uma desavença com o próprio partido, não se empenhou nas eleições municipais, e isso pode ter sido um dos motivos dele não ter alguns prefeitos de capital que tivessem levado a derrota no ano passado. Então eu vejo que a coisa mais importante, eu acho que os partidos de direita, de centro-direita, inclusive os partidos de esquerda, pensam da mesma forma. A grande base da eleição de 2026 são os prefeitos e vereadores, que são os grandes puxadores de voto num futuro em 2026.